bem-vindo a mais um dos nossos cultos online aqui na igreja. Esperamos que logo nós possamos estar juntos na igreja, mas enquanto isso nos reunimos digitalmente e agradecemos a Deus por essa possibilidade da tecnologia. Deixa eu começar com um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12. Eu queria ler junto com você nesse início de culto. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados, e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. A gente vai vendo na trajetória da vida de Samuel, do profeta Samuel, como Deus muitas vezes o utilizou e o usou para preservar a vida do povo de Israel através das suas mensagens e principalmente contra os filisteus, que era o povo que estava contrário a eles. Então, nesse momento, é um momento onde Samuel, através de Deus, pede ao povo para que se afastem dos seus ídolos, se aproximem de Deus e que isso lhes traria a vitória sobre o povo filisteu. É isso que o povo faz e, de fato, Deus traz a vitória sobre esse povo. Então, como nós lemos nesse texto, Samuel ergue pedras, ergue um altar, um mural, aonde ali ele chama de Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. E a frase é: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que eu estou começando esse culto falando sobre isso? Eu creio que nos nossos momentos da vida mais difíceis, nós precisamos às vezes erguer memoriais, lembranças de que até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos entrando em setembro. E no meio de uma pandemia, de um isolamento social, de tantas dificuldades ao redor de saúde, nós vemos como Deus tem nos preservado nossa saúde, nosso sustento a cada dia. Por isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Lembre comigo desse memorial, de nós entrarmos nesse mês com gratidão o que Deus tem nos dado. Da mesma forma, hoje nós estamos começando uma nova série. Prepare desde já o seu coração para o que nós vamos falar daqui em diante. Prepare o seu coração para que você possa estar aberto para o que Deus possa te ensinar e levar à prática o que Deus tem colocado no seu coração. Eu quero começar esse culto então, orando junto com você, para logo depois nós termos o restante desse momento especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido cada pessoa nesse ambiente online. Obrigado porque tem pessoas que talvez nós nem conheçamos ainda e já têm participado dos nossos cultos, já têm frequentado, de certa forma, nosso ambiente de igreja. Te agradeço porque estar na internet nos propicia ter alcance tão maior. O que eu te peço, Deus, é que nesse culto, mais uma vez, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor apareça acima de todas as outras coisas, acima de todas as pessoas que participarem dele, que seja o Senhor glorificado e que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos realmente erguer esse memorial no nosso coração, essa lembrança, essa característica de que o Senhor nos ajudou até aqui e o Senhor vai seguir nos ajudando a cada momento. Nos lembra disso, nos prepara para esse culto no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Acompanha comigo agora os nossos avisos e logo depois o nosso período de louvor também deste culto. Anote na sua agenda já. Neste domingo nós demos início à nossa escola bíblica deste mês de setembro com o tema Filemão, dado pelo Jorge Datti. Não perca as próximas aulas, domingo que vem, às 9 horas da manhã, te convido para estar com a gente. Oi pessoal, um recadinho da nossa ação social. Você pode continuar contribuindo, nós continuamos distribuindo as nossas cestas básicas e só para você ter uma ideia, nesse último mês de agosto agora, nós distribuímos 51 cestas básicas. A sua ajuda é muito bem-vinda e você pode continuar contribuindo para que essas famílias continuem sendo assistidas. Está aí na tela de você as informações para você continuar a sua contribuição e nos ajudando a continuar esse trabalho que nós temos feito desde o início da pandemia. Atenção pais do Conde Criança e dos nossos pré-adolescentes. A programação deles está disponível sempre aos domingos, a partir das 14 horas, no YouTube da Conde. Tenha um tempo em família com os nossos pequenos. É muito importante para eles ouvir a respeito de Jesus e aprender um pouco mais da palavra de Deus.
Olá pessoal, com o objetivo de nós auxiliarmos nos ministérios da Conde, o grupo de homens está promovendo o nosso tradicional galeto, que será realizado no dia 13 de setembro. Seguindo as normas de distanciamento social, nós vamos operar no sistema inédito drive-thru. Portanto, adquiram os seus tickets com o Ciro e retirem o seu galeto no portão de estacionamento da Conde, das 11h30 até as 13h30. E para os idosos que não têm condição de buscar, nós vamos ter o sistema de teleentrega. Aproveite essa oportunidade de auxiliar a nossa igreja e que Deus abençoe todos nós. Fazia tempo que eu não entrava aqui no nosso salão de cultos. Confesso que quando eu entrei eu tive dois sentimentos diferentes. O primeiro sentimento foi talvez de tristeza ou de saudade por ver esse salão vazio. Saudade de encontrar semanalmente, às vezes até mais do que isso, nossos amigos, nossos irmãos aqui dentro. E uma tristeza por a gente não estar usando esse espaço. Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz por saber que a Igreja de Jesus não depende de um lugar. Ela não está aqui dentro desse templo, não está presa em quatro paredes. A Igreja de Jesus está onde cada membro dessa igreja está. Na nossa casa, no nosso trabalho, no supermercado. E isso é um motivo de muita alegria, porque a gente pode entender de uma forma prática que nós não dependemos de um local para servir a Deus. Queria agradecer a todos aqueles que têm sido fiéis na obra do Senhor, nos seus ministérios, aqueles que têm seguido com os adolescentes, com os jovens, com a ação social e todas as outras coisas. Nossa igreja continua funcionando mesmo sem estar presente aqui, e a gente pode ver isso semanalmente nas atividades que têm acontecido, cultos online e videoconferências, encontros de discipulado. É muita gratidão que a gente tem a Deus por causa dessa possibilidade que nós temos. E nós temos gratidão também para aqueles irmãos que têm sido fiéis também na área da contribuição financeira. Em nome do conselho, da diretoria, de toda a liderança, eu gostaria de agradecer aqueles que estão sendo fiéis nisso, porque apesar de toda essa dificuldade, nossa igreja tem conseguido manter todos os compromissos, a gente tem conseguido saldar as nossas dívidas, pagar as contas mensais. Nenhum dos nossos missionários ficou sem receber o sustento durante esse período. E mais do que isso, nós pudemos até enviar algumas ofertas extras para aqueles que estavam precisando mais. Também temos, como vocês já sabem, a oportunidade de ajudar aqueles que estão em dificuldade, distribuição de cestas básicas. Tem sido isso, essa parte financeira, Deus tem abençoado através dos irmãos. E eu quero aproveitar e dizer que está sendo possível fazer transferência. Alguns irmãos têm ido até na casa do Rony para usar a maquininha lá de cartão. E se você tem o desejo de continuar contribuindo, por favor, olhe aqui na tela, tem as informações que precisa para fazer essa contribuição. Para aqueles que estão perguntando o que é esse quadradinho, esse quadriculado aqui, é um código QR. Se você usar o seu celular e baixar um aplicativo que é leitor de código QR, na hora que aparecer o quadradinho, você põe aqui na tela e vai ser direcionado para a nossa página, onde vai ver todas as possibilidades que tem para contribuir. Em nome da liderança, eu quero realmente agradecer a todos pela fidelidade em todas as áreas. Obrigado. Pessoal, todos os anos a gente chega essa época, a gente faz uma surpresa para o nosso pastor, né? Chama ele aqui na frente no culto e a gente canta parabéns por ele, para ele, porque nessa última sexta-feira, dia 4, foi aniversário dele. E agora nessa situação de pandemia, um pouco diferente, a gente tem que ficar um pouco distante. Queria dar um abraço no Samuel, mas não posso. Eu tenho certeza que muita gente gostaria também de fazer isso.
Não vou cantar aqui, fazer um solo do parabéns a você, mas eu queria que vocês se juntassem a mim para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus pela vida do Samuel, por mais esse aniversário que ele completa. A gente é muito grato a Deus por ter colocado ele aqui nesse momento e quero pedir que vocês se juntem a mim nessa oração agora. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Samuel. Obrigado porque a gente tem convicção que tu colocou ele aqui na Conde nesse momento e tem nos abençoado e tem nos dirigido através da atuação dele. Te agradecemos porque tem dado uma família, pela vida da Sofia, pela vida da Elisa. Obrigado porque a gente pode ver a tua atuação em cada momento e a gente pode ver principalmente a bênção que ele tem sido para nós aqui. Queremos pedir que continue abençoando a vida dele, continue abençoando o ministério dele e, acima de tudo, Senhor, guiando para que ele possa sempre ser luz no caminho que tu tens a nos mostrar. Mais uma vez te agradecemos por tudo que tu nos tem abençoado através da vida dele e é isso que nós te pedimos e deixamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Soberano.
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Muito bem. Hoje estamos começando uma nova série aqui na nossa igreja e eu diria que é uma das séries talvez que tem mais implicação no que nós vivemos ao nosso redor por conta dos temas que nós estamos tratando. O nome dessa série é O Elefante na Sala. E se remete a esse tema porque o elefante na sala é uma frase tradicionalmente americana que a gente traduziu para o português, que ela sempre se trata de um assunto que está no meio do nosso convívio, mas que ninguém quer comentar sobre, porque vai gerar algum conflito, vai gerar uma dificuldade, então a gente sabe que tem aquele elefante na sala, ou seja, aquele assunto difícil, mas ninguém comenta nada, pelo menos nos meios de igreja, nos meios onde nós vivemos. O objetivo dessa série é nós pegarmos alguns assuntos delicados e o vermos à luz da palavra de Deus. E eu quero explicar um pouquinho o motivo de nós fazermos isso. O primeiro motivo, e a ideia principal, é que naturalmente nós fazemos pressuposições todos os dias. Pressuposição é julgar por antecipação. E eu vou explicar dois exemplos bem claros para você entender junto comigo o como nós fazemos isso várias vezes. O primeiro exemplo é, nós pressupomos às vezes que um determinado grupo de pessoas, um determinado tipo de pessoa, ele tem características porque nós generalizamos o que nós ouvimos num contexto geral, num contexto de piada às vezes. Por exemplo, todo português ele é burro. É uma mentira, nós sabemos disso, mas é uma fala cultural, uma fala infelizmente comum que nós temos. Todo baiano é preguiçoso, nós sabemos que também não é uma verdade. Toda loira é burra, também não é uma verdade. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos pressupondo através de uma generalização, seja de uma piada, seja de o que alguém contou um dia, nós associamos e dizemos, é isso, nós acreditamos nesse sentido. Temos um grande conflito com isso. Segunda característica que nós podemos fazer. Nós podemos julgar um grupo, e eu digo um grupo sendo uma igreja, ou sendo várias outras instituições, por conta dos que mais se manifestam dentro daquele grupo. Por exemplo, hoje nós temos várias igrejas que pregam sobre prosperidade, sobre literalmente o acúmulo de dinheiro para todos os cristãos. Então é fácil várias pessoas dizerem todo pastor é ladrão. Por quê? Porque tem pastores que roubam, com certeza. Agora, dizer que é todos, isso é generalizar. Todo cristão, então, ele também é uma pessoa que não estuda. Esse é um outro argumento que dizem. Ele não é estudioso porque ele vive pela fé, então ele nunca estudou. Nós vemos muitos e muitos cristãos se destacando em muitas áreas do nosso mundo. O que nós vemos? O perigo da gente generalizar. Por isso, fugindo desses dois aspectos, tanto de nós classificarmos uma pessoa pelo que nós vemos ao redor e principalmente também nós classificarmos um grupo, como talvez a sua ótica sobre a igreja seja prejudicada por pessoas ou até às vezes pelo governo que se manifesta de uma forma contrária à palavra de Deus, cuidado. Eu quero te levar através dessa série, junto comigo, junto com outras pessoas que vão nos ensinar nesse período, mas principalmente através da palavra de Deus e da graça dele.
entendermos um pouco o que Deus nos mostra sobre esses princípios e sobre não pressupostos, mas definições da palavra de Deus. A verdade é que dentro disso, a coisa mais importante que nós temos, precisamos ter, são as fontes corretas. Nós, como cristãos, vemos o mundo das fontes ou da ótica cristã e espiritual bíblica. Nós olhamos para a palavra de Deus como a verdade para a nossa vida. A palavra de Deus não se detém a contar sobre todas as minúcias, todos os detalhes, mas sim ela fala da essência de cada uma das características que nós vamos viver na vida, de sociedade, com relação ao contexto político, com relação ao contexto espiritual e todos os outros. Ou seja, o que nós vamos fazer nessa série, olhar para a palavra de Deus e entender o que ela então está trazendo à luz no nosso redor. São temas difíceis e eu peço a paciência de vocês e peço a sabedoria de Deus para o meu coração também, para que nós possamos transmitir a palavra dele, de fato. Pensando nisso, nós vamos começar hoje com um tema que com certeza é o elefante na sala. É aquele tema que nós vemos ao nosso redor. Existem pessoas que se posicionam nem sempre de uma maneira correta, mas é um tema que sempre esteve, pelo menos na nossa sociedade. O tema é racismo. Certamente existem momentos da história em que esse tema se levanta mais, essas bandeiras se levantam mais por uma preocupação e uma necessidade de fato de promover justiça, e tem outros momentos em que parece que essa verdade está um pouco mais abafada. Deixa eu contar um rápido histórico, então, para nós entrarmos então na mesma página sobre esse tema. A primeira coisa, você deve ter visto no mês passado, 2 meses atrás, uma hashtag muito divulgada que chama Black Lives Matter. Vidas negras importam. Essa hashtag ou essa postagem, ela foi compartilhada, mas ela teve início lá em 2013, quando um policial chamado George Zimmerman, ele foi absolvido de um assassinato de um rapaz adolescente de 17 anos, negro, Trayvon Martin, lá nos Estados Unidos. Através disso, a família e várias pessoas ao redor criaram protestos falando sobre a injustiça para com os negros através da violência policial, mas também de várias outras discriminações. Neste ano, nós tivemos um outro caso muito famoso que foi o que levantou, então, de novo esse assunto à tona, que foi o tema, então, de George Floyd, um rapaz que foi pego aparentemente entregando uma nota falsa. Então o policial, é uma cena muito forte, muito triste essa cena, onde o policial ele aperta realmente o pescoço desse homem e acaba assassinando esse homem, infelizmente. São histórias muito tristes e nós com certeza entendemos que elas não fazem parte da forma que Deus nos criou o ser humano para ser. E é por isso que nesses momentos onde talvez essas bandeiras são levantadas, o que nós pensamos, o que nós precisamos pensar é o que nós temos a ver com isso como cristãos. Deixa eu explicar um pouquinho então sobre o que é o racismo de uma maneira bem simples. O racismo, como ele se declara, ele é uma avaliação de uma pessoa pela sua descendência, pela sua etnia, sua raça, estipulando que algumas pessoas são melhores por determinada raça e outras piores. Ou seja, é uma classificação injusta, uma classificação totalmente pressuposta. Dentro disso, muitos dizem que ele se iniciou lá pelo século XVI, XVII, principalmente na Europa, muito ligado à escravidão, onde a Europa tinha um grande poder tecnológico e começou a adquirir e buscar então trabalhadores, e através disso vários deles infelizmente tiveram que trabalhar nessa força e nesse peso tão profundo que foi chamada a escravidão. Dentro de tudo isso, o que nós percebemos é que conflitos desde lá e até desde antes, mas naqueles conflitos nós vemos como existe uma sequência de características de racismo. Nós vimos na Segunda Guerra Mundial também, onde Hitler, não só com os negros, mas com os judeus também, colocaram então através do nazismo a raça ariana, a raça mais pura, mais superior, e que as outras eram então impuras e imperfeitas. Como é triste ver essas situações que aconteceram no mundo. E nós vemos então, através dessa hashtag Black Lives Matter, mas também de várias outras, vendo a sociedade se posicionar ao nosso redor, dizendo, nós queremos justiça. A grande pergunta, então, que nós vamos falar hoje é, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é racista? A Bíblia ela tem algum argumento sobre, literalmente, esse assunto? Como nós podemos ver
esse assunto à luz da palavra de Deus, na fonte que nós temos como cristãos na palavra de Deus, qual que é o nosso papel? São essas perguntas que nós vamos responder então nesta mensagem. Eu quero, antes da gente entrar então na palavra de Deus, antes de nós entrarmos nesse assunto, te convidar mais uma vez a baixar sua cabeça e nós começarmos com um período de oração. Talvez você está vendo essa mensagem pelo tema e você não tem um relacionamento com Cristo ainda. Mas eu quero te convidar a você estar com os olhos abertos, seus ouvidos abertos, porque talvez esse Deus que nós cremos possa também tocar o seu coração, da maneira que só Ele pode. E essa é a oração que eu quero fazer nesse momento. Deus, eu sei que em mim não existem verdades que transformam o coração de pessoas. Eu sei que eu sou completamente limitado, mas eu te agradeço porque é a tua palavra que vai ser pregada, não é o Samuel que vai ser pregado, mas é a Bíblia. Eu te agradeço porque a Bíblia fala sobre você, sobre os seus atributos, sobre a sua grandeza, sobre como as coisas foram criadas para ser feitas. Nos ajuda, Pai, a olhar a nossa vida, olhar nossas lutas à luz da tua palavra, da tua perfeição, da tua santidade e ver o que nós precisamos ser corrigidos, a começar pelo meu coração, Deus. Nos ajuda a realmente não olhar aos lados, não olhar para os outros, para que os outros precisam ser transformados, mas olhar para o nosso coração, a começar por mim. Esse é o meu desejo, que eu não atrapalhe o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus, amém, Pai. Muito bem, vimos até aqui sobre pressupostos, como eles são perigosos, porque nós inferimos uma informação sem que nós tenhamos todas as bases necessárias. E a segunda coisa, nós vimos um pouquinho da base sobre esse tema racismo, e como é algo muito sério e precisa ser discutido, e agora nós vamos ver o que a palavra de Deus diz. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus para ver o que ela fala sobre o racismo, eu quero te convidar a olhar também na palavra de Deus o que ela não fala sobre o racismo e nós desmistificarmos um pouco alguns pensamentos e algumas percepções dentro disso. Olha comigo então alguns textos que eu quero te convidar e a gente vai ver vários textos bíblicos porque essa é a base para tudo que nós vamos falar hoje. Começa comigo então em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Lá no início da palavra de Deus, nós vemos a criação de Deus sobre o mundo, nós vemos o pecado que caiu sobre Adão e Eva quando eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Então, eles e todos os seus filhos tiveram desde então essa luta contra o pecado, esse problema que é o pecado dentro do seu coração. A primeira coisa que nós vemos, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, então ambos oferecem um sacrifício a Deus, ou seja, uma oferta de gratidão a Deus. Mas Deus se alegra e se agrada muito com o sacrifício de Abel e não se agrada com o sacrifício de Caim. Por conta disso, Caim assassina o seu irmão. O primeiro assassinato da história da humanidade é pelo sangue do sangue, é o próprio irmão para com seu irmão. Nesse momento, Deus o castiga Caim, dizendo que ele não poderia mais habitar naquele lugar, ele seria para sempre um errante na terra. Então, olha o que diz o versículo 14 do capítulo 4. Hoje me expulsas dessa terra, isso é Caim dizendo para Deus, e terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Qual que era o medo de Caim? Puxa, eu seria assassinado, então eu preciso de uma proteção, senão qualquer pessoa que me encontrar sabe o que eu fiz, e eu também vou ser morto. Versículo 15, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Muito bem, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas muitas pessoas já disseram no passado que essa marca então é a raça negra, que colocaram então em Caim. A primeira coisa que nós podemos ver que a palavra de Deus não diz é que nem a raça negra, nem a raça japonesa, nem nenhuma outra raça, ou a nossa própria raça, a raça caucasiana, nenhuma dessas raças é um castigo de Deus. Nós vamos ver um pouquinho depois como Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Mas o que nós vemos nisso é que não é um castigo. O que acontece nesse ponto da história é que principalmente Deus coloca uma marca da qual nós não sabemos qual marca que é, para que Caim não fosse morto. Certamente não tem nenhuma relação à raça, porque a palavra de Deus não dá nenhuma brecha para que a gente possa imaginar isso. Mas quer ver como é que é um perigo muito grande? Os Mormons, até alguns anos atrás, acredito que até 40 anos atrás, eles acreditavam que esse texto falava sobre a raça negra, então, ser
prejudicial, ser um castigo por conta da desobediência de Caim, então serem descendentes. Por isso, muitos ambientes eles não colocavam negros também para serem líderes daquela congregação. Nós temos um entendimento bíblico completamente diferente dos mormons. Mas o que nós vemos é que pessoas que fazem pressuposições, às vezes colocam tudo no mesmo balaio. Por isso, o que eu quero dizer é, a palavra de Deus não diz sobre nenhum castigo sobre alguma raça. Nenhuma raça é castigo de Deus. Todas são feitas por Deus de uma maneira perfeita. Segunda coisa, então, olha o que nós vemos lá na história de Noé. Abre comigo em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. Deixa eu te contextualizar um pouco dessa história. Noé foi aquele chamado por Deus para construir aquela arca tão grande para proteger a sua família, mas também todos os animais da terra, porque a terra seria dizimada por sua desobediência. Dentro disso, Noé então passa esse tempo e a terra começa a ser reconstruída aos poucos. Noé chega um momento, ele constrói uma vinha, ele planta uma vinha e com a uva, né, com aquele vinho que ele faz, então ele vem a se embriagar. Nesse momento, o que nós vemos é o versículo 20 em diante de Gênesis 9. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos seus outros irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e andando de costas, para não verem a nudez do seu pai, cobriram-no. Olha o que diz então, depois o versículo 25. Noé disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos será a seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Ou seja, outras linhas também dizem que nesse momento aqui, o resultado, essa maldição de Cã, seria a raça negra. Agora, a Bíblia também não fala nada sobre isso em nenhum momento. O que nós vemos é que o que o próprio Noé fala nem é sobre Cã diretamente, mas sobre Canaã, que era filho de Cã. O que ele está dizendo é, um dia esse povo vai se render aos outros. O que nós vemos? O povo de Israel, quando vai entrar na terra prometida, que se chama Canaã. Os cananeus são derrotados pelo povo de Israel, que eram descendentes de Sem ali e também do seu irmão. O que nós vemos desse sentido? Nós vemos o cumprimento de uma promessa falada antes por Noé, que seria cumprida no futuro. Mas nós não vemos em nenhum momento nada sobre a raça negra ser uma maldição de Deus pela desobediência do homem. Porque quando nós afirmamos coisa assim, nós dizemos que existe algo de errado com um determinado tipo de pessoas. E o que é uma mentira, porque a palavra de Deus jamais disse. Mas, se nós pressupormos, nós podemos achar que pessoas que são cristãs, que creem na Bíblia, que vão na igreja, podem crer nessas coisas. Por isso, a palavra de Deus não diz sobre isso. Terceira coisa, uma outra característica que nós vemos, talvez, pensamentos ao nosso redor, é que Deus, talvez, de certa forma, ele era racista, porque Deus elegeu um povo para si, e esse povo para si, então, ele seria superior aos outros. Olha o que diz, então, Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos, então, no início, aonde Deus chamou Abraão, o pai da promessa, esse homem do qual todo o povo de Israel e hoje os judeus seriam descendentes. O que nós vemos aqui no chamado muito claro de Abraão? Olha o que diz Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Ou seja, Deus tinha planos para com Abraão, planos para com esse povo. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Abraão, eu quero que você leve o meu nome. E eu quero que essa nação que vai começar em você, através do seu filho, dos seus netos, dos seus bisnetos e essa descendência, fale sobre o meu nome. Torne o meu nome conhecido, para que as outras nações ao redor conheçam esse nome, temam esse nome. E é exatamente o que nós vemos na palavra de Deus desde o início até o fim. Outros povos muitas vezes rendendo a palavra de Deus, como os filisteus, que nós vimos no início desse culto. Por quê? Nós vemos esse Deus poderoso através do povo judeu, através do povo de Israel. Ou seja, Deus não elegeu um povo para ser superior, mas sim para abençoar os outros. Talvez esse povo às vezes confundiu esse objetivo, mas o que nós cremos e olhamos para a palavra de Deus é que Deus os elegeu para abençoarem os outros e não para serem superiores. Deus vê as pessoas de uma maneira especial.
Por fim, quarta e última característica, que talvez essa é a mais citada. Nós vemos muitas pessoas dizendo que quando a gente olha na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existem aspectos de escravidão. E parece que nem Jesus, nem os apóstolos, nem ninguém contrapôs essa circunstância. Às vezes até falaram, você foi chamado escravo, então continua sendo escravo. E talvez algumas pessoas podem pensar, puxa, mas que regime injusto, que Deus injusto, que Jesus injusto. Porque olhando para todas essas características, deseja continuar assim, dessa forma. Agora, vamos então comigo num outro texto. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 21 e 22. Enquanto você está abrindo, deixa eu contar um pouquinho sobre o histórico dessa época. De fato, no Novo Testamento, pelo menos aonde eu quero dar só esse exemplo, nós vemos que no Império Romano havia mais de 1 milhão de escravos. Agora, muitas vezes esses escravos, eles vinham por conta de guerras. Eles eram aqueles que perderam as guerras, eles eram levados cativos. Também eram aqueles que nasciam assim. Filhos daqueles que perderam as guerras continuavam dessa forma. Como nós vemos em vários momentos, até o povo de Israel, onde Deus permite que eles sejam cativos por conta da desobediência deles. Não quer dizer que esse sempre é o motivo, mas quer dizer que para o povo de Israel, este foi o motivo naquele ambiente, naquele momento, pela desobediência que eles tiveram. Nós também vemos algumas pessoas que tinham tão pouco, que viviam na pobreza, que elas literalmente se vendiam ou se ofereciam para ser escravos de um outro povo, escravos de algum lugar ou de algum senhor, para que eles pudessem ter as 3 refeições, para que pudessem de alguma forma ter uma vida digna. O que eu estou dizendo com isso? A primeira parte é que a escravidão ele era um ambiente diferente do que nós vemos no século XVI e XVII. Era uma característica social onde obviamente existiam injustiças, mas era diferente essa classificação e não tinha muitas vezes, praticamente não tinha a ver com a raça das pessoas, mas sim com quem perdia a guerra, com discussões sobre isso, eram diferentes os assuntos. Olha o que diz então em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 21 e 22. Aqui, Paulo vai abordar um pouquinho sobre a questão dos senhores dos escravos. E olha o que ele diz. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. O que me parece aqui, o que a gente está lendo, é que o que Paulo está dizendo é, puxa, se você hoje é um escravo, é um servo, você pode conseguir a liberdade, consiga, vá atrás disso. Se não, continue fazendo o seu melhor. O que me parece é que não era um regime totalitário e absoluto e pesado, onde essas pessoas estavam sofrendo. Elas estavam servindo ao Senhor, tinham uma vida justa de certa forma, e nesse ambiente poderiam também conseguir galgar outros degraus. Quer ver um outro aspecto disso? O livro de Filemão. Ele é muito curto, mas ele é uma carta de Paulo a Filemão falando sobre o seu escravo Onésimo, escravo que antes era de Filemão, fugido, e agora que conheceu a Cristo junto com Paulo, e agora Paulo está então recomendando que Onésimo volte não mais para ser um escravo. Olha o que diz lá Filemão, do versículo 14 e 15. Só tem um capítulo esse texto, então ele é bem curtinho. Aliás, 15 e 16, olha o que diz. Talvez ele tenha sido separado por você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto uma pessoa quanto como cristão. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Ele está dando uma dica e está dando uma ideia sobre um momento de vida e principalmente uma pessoa que ele deseja que essa pessoa não fosse mais recebida como um servo na casa, mas como um amigo, como aquele que também faria parte da sua igreja, junto como irmãos na fé. Não mais como escravo, mas agora como irmão. Olha que maneira profunda que nós vemos a palavra de Deus, onde ela não abona a escravidão. Resumindo, a palavra de Deus não fala que nenhuma raça é um castigo de Deus. A palavra de Deus não diz que nenhuma raça é uma maldição. A palavra de Deus não diz que Deus tem preferência por um povo ou considera um povo superior, mas sim os chama para abençoar os outros, dá uma responsabilidade naquele povo. E por fim, a palavra de Deus não abona ou não dá crédito à escravidão. Muitas vezes nós vamos ver o próprio Cristo mostrando sobre a igualdade, a justiça e sendo revelado através disso. Muito bem. Vimos então o que a palavra de Deus não fala. Agora, preste atenção comigo sobre o que a palavra de Deus sim
fala sobre esse assunto tão profundo como o racismo? A primeira coisa, Gênesis 1, versículo 27. Eu quero te convidar a abrir junto comigo para entender um pouquinho mais desse contexto. Quando Deus cria toda a humanidade, Deus cria o homem e a mulher, Ele cria com um aspecto especial. Versículo 27 diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O que ele está dizendo aqui? Deus não classifica pessoas pelas suas raças, pessoas pelas suas etnias, por diferenças e características. Ele diz, o início da humanidade, a raça humana, e se existe uma raça, é a raça humana e não raças derivadas, essas são etnias. A raça humana foi criada por Deus. E foi criada como uma imagem e semelhança do próprio Deus, para ser um representante visível diante da natureza, diante dos outros, do Deus invisível, para ser relacional, se relacionarem uns com os outros, de uma maneira perfeita. O que nós vemos isso? Todos os seres humanos, em alguma instância, são descendentes do próprio Adão e Eva. Nós somos filhos de Adão e Eva por conta de algum lugar. A segunda coisa, nós somos parentes, nós temos o mesmo sangue, o sangue humano, o sangue que corre em nossas veias, ele vem lá de Adão e Eva. Ou seja, em algum momento nós também somos, independente de quem seja, nós vamos ter raízes talvez europeias, vamos ter raízes africanas, vamos ter origens e raízes asiáticas, porque nós temos um mesmo sangue em comum no final. Dentro disso, nós somos iguais. Deus criou a todos de uma maneira igual. Ou seja, a primeira resposta, o racismo, com certeza e sim, sem dúvidas, ele é pecado. Porque ele qualifica pessoas por uma etnia, por uma raça, onde a palavra de Deus não abona isso e não fala nada sobre isso. O que Deus diz na criação é, eu criei o homem e a mulher. E eles multiplicam, eles vão multiplicar para todas as nações, para todos os lugares. Eles são a minha imagem, a minha própria imagem. Você é a imagem de Deus. Você nasceu com esse princípio, mas nós vamos ver o problema que aconteceu através dessa imagem. Segundo ponto, então, nós temos um problema. E esse problema atacou a todos. Porque o que nós vemos, Romanos 3, 23, todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus. Todos erraram. O que ele está dizendo é que nós já nascemos no pecado. Não importa quem são seus pais, quem são seus avós, de onde você vem, quais as suas características, que você tem um aspecto mais bonzinho, um aspecto mais difícil, você já nasceu em pecado, eu já nasci em pecado, e é isso que a palavra de Deus nos diz. Portanto, se nós nascemos em pecado, numa relação de pecadores, uma pessoa junto com a outra, nós vamos ter conflitos. Olha o que diz Tiago, capítulo 2. Esse é um exemplo bem claro sobre a acepção de pessoas ou sobre o tratamento diferente de umas com as outras que nós vemos no Novo Testamento. Mas a primeira verdade dentro disso é que se nós temos um problema, ou seja, aquela imagem perfeita de Deus, ela foi distorcida pelo nosso pecado, pelo nosso erro, nós não espalhamos mais tão perfeitamente a imagem de Deus. Nós precisamos de um resgate que também nós vamos ver daqui a pouco. O que acontece é que nós, como seres humanos, não somos neutros. É uma utopia dizer que o meu coração, ele vê todas as pessoas da mesma forma. Porque eu tenho o coração pecador. Eu oro para que Deus transforme meu coração a cada dia. E nesse momento eu nem estou dizendo sobre raças, mas estou dizendo sobre várias outras questões. Nós vemos uma pessoa e às vezes nós classificamos dizendo essa pessoa é boa, essa pessoa não é. Essa pessoa vem de uma família boa, então essa pessoa é educada. Não, essa pessoa não é. Essa pessoa eu atravesso o outro lado da rua. Não, essa pessoa eu vou passar do mesmo lado da rua. Nós temos preconceitos no nosso coração porque nós somos pecadores. Existe um problema dentro de nós que precisa ser resolvido. Esse problema ele se manifesta através do racismo, se manifesta através de várias outras formas e ele precisa ser transformado, porque o problema está dentro de nós. Muitas vezes nós entendemos, ou talvez a sociedade diga que esse problema é um problema de sistema, um problema estrutural no sentido de que tem um sistema. Nós cremos que esse problema invade todos, e o racismo invade todas as instâncias. Mas nós cremos que o maior problema antes disso que leva a esse sistema corrupto é o nosso coração corrupto. Não foi o sistema que corrompeu o nosso coração já é corrupto e precisa de uma transformação. É isso que nós vemos. Olha o que diz Tiago 2, a partir do versículo 1.
Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Tiago não falava a pessoas que não tinham Cristo no seu coração, mas aqueles que se diziam cristãos. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Se Tiago está dizendo, é porque as pessoas as tratavam com parcialidade umas às outras. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Olha o que diz o versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O argumento que Tiago fala é sobre uma questão social, os ricos e os pobres, e como as pessoas tratavam de uma maneira diferente. Eu quero esticar um pouquinho esse tema, também levando para a questão racial e os nossos preconceitos. Como muitas vezes a gente pode fazer julgamentos e tratar pessoas por nosso coração pecador contaminado com as mazelas que nós temos em nossa alma. Dentro disso, não existe nenhuma diferenciação sobre as pessoas apta por Deus, dizendo essa pessoa é melhor, essa pessoa é pior. Não existe. O que a palavra de Deus diz é que nós somos criados à imagem dele. E que todos são corrompidos, ou seja, não existem melhores, porque não existem piores. Todos somos perdidos sem a graça de Deus. Dentro disso, nós vemos os aspectos profundos. Terceira característica, então, possuímos diversidade. Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 11. Talvez esse seja a parte mais clara que nós vemos sobre a origem, talvez, das etnias diferentes, das raças diferentes. Deixa eu explicar um pouquinho, te relembrar um pouco desse contexto. A Torre de Babel, ela foi criada pelos homens para que fosse erguida cada vez mais, e várias torres nesse sentido eram criadas para como se fosse um portal dos deuses, ou seja, ela fosse tão grande que os deuses tivessem acesso àquelas pessoas, e essas pessoas tivessem o nome lembrado por toda a terra. O que Deus vê com tristeza, e a gente vê a partir do versículo 4 ali, a ideia deles. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O que Deus pediu para Adão, multipliquem-se. O que o povo queria, vamos nos ajuntar. A gente quer ficar junto, porque assim o nosso nome vai ser conhecido. Versículo 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Versículo 9. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Ou seja, qual foi a estratégia de Deus para que eles se multiplicassem? Ele criou línguas. Ele tornou línguas diferentes. As pessoas que se entendiam começaram a ir para um lugar específico. E isso, claramente, nós vemos, através da luz da palavra de Deus, um espalhar da humanidade para todos os cantos da terra. Assim, geneticamente, mudanças vão acontecendo no sentido de que uma pessoa que se junta com a outra, de uma cor específica, vai criando todas as mudanças que nós vemos hoje na humanidade. Ou seja, Deus criou essa diversidade. Deus já tinha planejado essa diversidade muito antes. Alguns estudiosos entendem também que o próprio Adão e Eva, provavelmente na parte genética, eles eram aquela mescla aonde todas as outras etnias, o negro, o pardo, o caucasiano, poderiam existir. Deus criou a diversidade. E Deus criou a diversidade de raças, de etnias, para que de formas diferentes também o seu nome fosse engrandecido e ele tivesse a sua glória. Deus nos criou de uma maneira especial, profunda, mas nós temos características diferentes e isso só enriquece ainda mais o nome de Deus e deveria engrandecer. O que o pecado fez no mundo, fez classificações e tornou a sociedade classificatória dos melhores e dos piores. Algo totalmente diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Vamos então para a nossa quarta e última característica, talvez a mais importante dentro de todas essas, que é a nossa proposta, a nossa solução, onde nós vemos a palavra de Deus para todos os dilemas, inclusive para o racismo, pela qual nós vivemos, pela qual nós existimos, que é a palavra de Deus. A resposta é: Cristo
é a solução. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 9, aonde Paulo vai nos lembrar um pouco dos aspectos que Cristo pregou. Versículo 9 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. O que ele está dizendo aqui? Vocês precisam ter um comportamento diferente, um comportamento santo, um comportamento transformado. Por quê? Porque um dia vocês eram um tipo de pessoas, mas o sangue de Jesus, ele verteu, Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. E quando você se achega à cruz, entrega a sua vida para ele, você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. Então não viva como você já vivia. Versículo 10. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. É um processo, não é algo concluído logo nesse início. Senão, quando nós conhecêssemos a Cristo, entregássemos nossa vida a Cristo, a gente já partiria para o céu. Nós estamos sendo renovados a cada dia. Sendo renovados em conhecimento, a imagem do seu Criador. Lembra a imagem lá de Gênesis? A imagem onde toda a humanidade foi criada? Essa imagem, ela só é restaurada. Somente é restaurada plenamente em Cristo. Só Ele pode restaurar. Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha que texto profundo. Cristo é quem faz com que as nossas lentes preconceituosas, difíceis, com nossos preceitos, nossas pressuposições caiam por terra e nós vejamos as pessoas à imagem que Deus criou. Nós vejamos as pessoas de uma maneira diferente. Nós consigamos enxergar como Deus enxerga as pessoas. E que aspecto profundo é que em Cristo não existia mais grego nem o judeu. As duas classes que mais discutiam a parte religiosa, os gregos com tantos deuses, o judeu com o Deus de Israel, circunciso e incircunciso. Aqueles gregos que se convertiam e então começavam a seguir a Deus, mas não tinham aquela marca então, que era a circuncisão, esses também se tornavam um. Bárbaro e cita, para os gregos, todos aqueles que não eram gregos eram bárbaros, e citas eram os piores deles. Não existe mais uma classificação dos melhores e piores, em Cristo todos somos iguais. Cristo é tudo e está em todos. Essa é a profundidade que nós vemos, aonde realmente eu creio. Que a solução para essa grande luta, essa grande dificuldade é o próprio Cristo. Porque Cristo, quando veio à Terra, ele foi um exemplo perfeito. Lucas 20, 21, ele fala como as pessoas, quando argumentavam com Jesus, eles diziam: Cristo, nós sabemos que em você não tem preconceitos, você não olha as pessoas com parcialidade, por isso que nós vamos te perguntar alguma coisa. Mesmo quando essas pessoas queriam pegar Jesus em alguma questão, elas sabiam que Jesus claramente via as pessoas imparcialmente, olhava o coração delas. O que nós vemos também é que Jesus, tantas vezes ele contava parábolas do bom samaritano, aonde sim era um preconceito racial naquele momento, porque o samaritano era uma mistura de povos e o judeu era talvez um povo um pouco mais, como eles se achavam puros, naquele sentido da descendência de Judá, de Israel. Agora, olhando para a história, o que Jesus diz é, quando uma pessoa está caída, chega um bom samaritano, este é o seu próximo. O que ele está dizendo é, Cristo, ele torna todos iguais nessa classificação de uma forma tão profunda. O que nós vemos também é Cristo no Novo Testamento levando e chamando Paulo a pregar aos gentios e não aos judeus de forma primária. Ele queria que Paulo fosse chamado para servir as pessoas que não são judeus. E esses para que conhecessem a palavra de Deus. Nós vemos até algumas vezes o próprio apóstolo Pedro tem um momento onde ele estava sentando junto com a mesa dos gentios e aí quando chegam outros seus amigos e tal, ele sai daquela mesa, ele vai para a mesa dos judeus e como Paulo repreende dizendo, você está sendo preconceituoso, você teme as opiniões das pessoas, cuidado, tema a Deus. O que nós vemos é que Cristo e tudo o que ele foi ensinando aos seus apóstolos e aos seus discípulos era a igualdade no sentido étnico, no sentido racial. Nós em Cristo somos um. Essa imagem que todos somos iguais. E é por isso que o racismo, sim, ele é pecado. E em Cristo nós podemos ter uma transformação. Porque eu creio que um cristão, alguém que de fato entrega a sua vida para Cristo e de fato está sendo renovado a cada dia, está conhecendo um pouco mais de Cristo, ele vai aprender e vai dar passos
para que a sua visão sobre as pessoas seja a mais pura possível, a mais parecida com Cristo possível. Por isso, aqui nós vemos várias coisas até essa mensagem. Nós vimos coisas que a palavra de Deus não diz e agora vimos as coisas que a palavra de Deus diz. Eu quero terminar essa mensagem, então, de forma prática. As considerações que nós podemos fazer como cristãos pensando em todo esse tema. Primeira consideração muito clara. Nós somos chamados para ser uma voz profética. No Brasil, o racismo ele é considerado um crime inafiançável, ou seja, não é possível nem pagar uma fiança se você se declarar ou se você tiver alguma atitude racista. Agora, nós como cristãos deveríamos ser vanguarda disso. Nós não precisaríamos ter uma lei para que por essa lei que promove a justiça, nós cuidemos então para que nós não sejamos racistas. Querido, a palavra de Deus diz que nós somos iguais como nós lemos. Então nós precisamos tratar as pessoas de uma maneira igual. Dentro disso, dentro dessa percepção, o que nós vemos é que nós precisamos não ser reativos com o que o governo diz, mas a vanguarda, ou seja, proativos com a justiça ao nosso redor. Deus nos chama para promover a justiça do seu reino, a começar por questões assim que nós estamos vendo ao nosso redor. Então sim, nós cremos que é importante a nossa posição, nós nos posicionarmos como cristãos, como justiça, com clareza, sem violência, porque não é isso que Cristo nos chamou, mas sim nos posicionarmos trazendo a justiça a um mundo caído, através da palavra de Deus. Dentro disso, você pode ver na história vários cristãos que, por exemplo, na época da escravidão, foram contrários e lutaram por isso. Um exemplo, William Wilberforce. Na Inglaterra, um homem que por muito tempo teve os seus escravos, quando se converteu, ele lutou muito e muito, muito para que os escravos pudessem ser livres, para que acabasse a escravidão, então, na Inglaterra, algo que dava tanto dinheiro para eles, ele queria acabar com aquilo, porque ele entendia o que a palavra de Deus dizia sobre a igualdade com as pessoas. Segunda parte, então, e a primeira parte, resumindo, sobre a voz profética, o que incomoda o coração de Deus deve nos incomodar. As injustiças que acontecem ao nosso redor, e nós vamos ver outros temas também nessa série, precisa incomodar o nosso coração. Agora, de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, entenda o que a palavra de Deus nos diz, então nós nos posicionamos, sendo você cristão. Segunda característica, analise o seu coração. Talvez você e eu não somos casos extremos, não somos pessoas das quais têm agido com violência por conta de alguma raça, alguma etnia, não temos feito isso, mas talvez no nosso coração nós tratemos as pessoas com parcialidade. E como isso é ruim? Porque nós que deveríamos ser exemplo de tratar as pessoas com amor, com cuidado, com justiça, às vezes, e por várias vezes, nós podemos tratar com injustiça. Alegra muito meu coração que cada vez mais a nossa igreja, que teve uma origem da qual Deus trouxe, uma origem alemã, cada vez mais tem se tornado uma origem brasileira. Brasileira no sentido de que várias misturas e etnias acontecem. Me alegra muito ser casado com uma japonesa. Me alegra porque a gente está misturando cada vez mais. E Deus, que criou a diversidade étnica e das raças, se alegra certamente com tudo isso. Agora, não quer dizer que era um problema ter iniciado uma igreja alemã, mas seria um problema se nós não abríssemos, não mudássemos a nossa percepção para que cada vez mais pessoas possam se sentir em casa aqui no nosso meio. Que alegria nós temos cada vez mais haitianos, pessoas vindas de um momento tão difícil das suas vidas. E agora nós podemos ajudar eles de várias maneiras, com as aulas de português, lhes servindo também com as necessidades que eles têm apresentado. Que alegria tem sido, nós temos características étnicas diferentes. Elas permitem nós louvarmos a Deus de maneiras muito mais ricas. Pensando nisso, analise o seu coração. De que forma você é um vizinho das outras pessoas que têm talvez etnias diferentes de você, de raças diferentes de você, de que forma você é um chefe, de que forma você é um funcionário, de que forma você é um cidadão. Em todas essas instâncias, como é que você se porta? Analise o seu coração nesse momento, querido. Olhe como você retrata e como você percebe as pessoas ao seu redor. Talvez no seu coração você vê que não tem sido neutro e não tem olhado as pessoas com a dignidade que Deus vê. E você precisa então retomar a palavra de Deus para olhá-las segundo a imagem que Deus as projetou. Por fim, proclame o reino. A nossa bandeira maior
como cristãos, o que nós cremos não é de uma causa social, não é de uma ideia ou uma ideologia específica. A nossa bandeira como cristãos, nós somos chamados a proclamar o reino de Deus, porque nós cremos que o nosso chamado de proclamar o evangelho é que vai transformar situações ao nosso redor. O que não quer dizer que nós não podemos lutar pela justiça, lutar por situações como nós temos procurado nos posicionar. E se você vê, ao nosso redor existem vários cristãos sim se posicionando. O que eu digo hoje sobre esse tema de racismo, certamente eu não sou a primeira pessoa falando. John Piper tem um livro sobre, tem várias pessoas, Augusto Nicodemos também fala bastante sobre, e várias outras pessoas que nós vemos entrando na palavra de Deus se posicionando. O que eu entendo é que nosso chamado principal inicial é proclamar o reino. Quando chegarem possibilidades, necessidades, que nós promovamos a justiça dentro disso, social, a gente vai poder fazer isso. Mas em última instância, e a nossa necessidade como cristãos é proclamar o reino de Deus. Porque nós vimos que Cristo, e nós cremos que Cristo é a solução que pode transformar um coração corrupto, um coração preconceituoso, um coração inadequado num coração correto. Dentro disso, seja a voz profética ao nosso redor. Seja a voz profética vanguarda e não reativo simplesmente ao que o governo propõe, mas que nós literalmente nos incomodemos com o que incomoda a Deus e nós possamos promover a justiça de forma adequada, sem violência. Segunda coisa, analise seu coração, veja onde você está e por fim proclame o reino. Proclame as verdades, porque muitas vezes nós podemos proclamar outras bandeiras, levantar outras bandeiras e esquecer da bandeira que nos foi chamada. Nós somos cidadãos do reino antes de qualquer outra cidadania. Dentro disso, o que eu quero te convidar a pensar em tudo isso é que eu creio que nós respondemos a pergunta: o que a Bíblia fala sobre o racismo? Ela é contra o racismo. A Bíblia se posiciona de uma maneira muito clara. Não precisa citar todos os pontos sobre raças, mas dá vários princípios. A grande questão é como eu e você interagimos. Qual reino que você tem promovido? Você tem, nas suas redes sociais, no que você vive ao seu redor, proclamado causas sociais, promovido essas ideias sem promover o reino de Deus? Cuidado. Como cristãos, nós somos chamados a esse princípio inicial. Qual reino que você está promovendo? O de Cristo ou o seu? Dentro de tudo isso, eu queria terminar essa primeira mensagem orando. E com muita clareza dizer que é uma mensagem muito difícil para mim. Porque eu tenho muito medo e muito receio de desrespeitar uma pessoa, mas mais do que tudo isso, de forma incorreta apresentar a palavra de Deus. Essa é a minha maior preocupação. Se pessoas ficarem tristes pelo que a palavra de Deus diz, é o que nós cremos. E eu quero apresentar ela da forma mais clara e mais aberta possível. Mas é uma preocupação muito grande para a gente nessa série, ser muito bíblicos. Portanto, analise o seu coração. Querido, olhe o seu coração. Que nós possamos nos posicionar com as causas que Deus se importa da maneira correta e da maneira que Deus nos chama a nos posicionarmos. Abaixe a sua cabeça então. Eu quero terminar esse culto orando junto com você. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque a Tua palavra ela é clara com relação a tantos assuntos, e quando nós vemos um tema tão difícil como o racismo, nós também vemos o que a Tua palavra diz. Que nós possamos ver as pessoas da forma que o Senhor olha. Tira os nossos preconceitos, tira os nossos preceitos, transforma o nosso coração, Deus. Pai, eu creio que no nosso coração só existem coisas ruins em Ti. Nosso coração naturalmente ele não é neutro, ele é parcial. A gente vê, escuta situações, faz pressuposições, mas o Senhor vê de uma maneira perfeita, o Senhor vê o coração. Deus nos ajuda, Pai, a termos o olhar mais profundo e mais claro e mais perfeito de acordo com o Teu olhar. Transforma o nosso coração, transforma essas nossas dificuldades. E, Pai, nos ajuda como cristãos nos posicionarmos pelas causas que o Senhor se importa. Que dentro do racismo nós possamos trazer dignidade para as pessoas ao redor. Mostrar como são irmãos do nosso sangue, que são pessoas como nós, como qualquer outra, e que a gente possa tratá-los de maneira especial, como nós queremos ser tratados também. Pai, nos ajuda a ser amorosos com as pessoas ao redor, a amar o nosso próximo, como tema desse ano, e entender
como o Senhor vê as pessoas e como o Senhor se importa com elas. Nos ajuda a proclamar o Teu reino, nos ajuda a viver essa verdade. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Deus. Que você possa ter sido abençoado por essa mensagem. Se você não tem a mesma fé que nós, você não crê em Cristo, eu espero que talvez essa mensagem seja uma porta aberta para pelo menos uma curiosidade sua, e eu vou ter a maior satisfação de conversar com você. Depois, se você tiver interesse, entre em contato nas nossas redes sociais, que vai ser uma alegria para a gente, com certeza. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e até semana que vem.